Olá pessoal, eu sou o Carlos Henrique dos Santos Ferreira, eu tenho 34 anos e sou cinegrafista há 18 anos. Atualmente eu resido aqui em São Pedro da Aldeia e eu comecei nessa área do audiovisual numa TV local em Cabo Frio, que é uma cidade vizinha aqui de São Pedro da Aldeia, que foi onde eu nasci, sou cabo-friense. E nessa TV local eu exerci várias funções, né? A princípio como assistente, né, de câmera. Depois eu fui para direção de imagem. Aí também fui cinegrafista, né? E além dessa TV eu também fazia trabalhos freelance, né? Como aniversários, casamentos. Foi onde eu aprendi também a editar vídeos, né? Mas desde pequeno, né? De criança eu já gostava desse meio audiovisual. Eu brincava com vidro de amaciante, era a minha câmera. Então, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu gostava de montar cenários, gostava de entrevistar as pessoas, né? Reproduzir cenas de filmes, de novelas, programas. E cresci com isso até chegar a oportunidade de eu estar trabalhando, né, nessa TV local aqui, que foi a Cabo Frio TV. Que foi quando uma oportunidade, né, que eu vi, que na época eu morava perto dessa TV. Eu comecei a frequentar ali, frequentar. E comecei a trabalhar voluntariamente, né, para aprender. E logo assim surgiu uma vaga, eu entrei nessa vaga, né, e nunca mais parei. Isso já tem 18 anos. Como suas ações contribuem para o desenvolvimento da cultura local no seu território e impacta a comunidade em que vive? Eu acredito que seja através do registro, né? E também registro da história, né? E também através da visibilidade, né? Que um filme, né? Um trabalho audiovisual pode dar. Por exemplo, recentemente nós gravamos aqui em São Pedro um documentário sobre a Casa da Flor, com a Lei Paulo Gustavo, né, pouco depois ali da pandemia. E nós gravamos com um senhor que era o único que contava a história da Casa da Flor. Né? Ele era sobrinho neto do seu Gabriel. E ele era o único que sabia contar a história da Casa da Flor. E nós conseguimos gravar com ele, né, o seu Valdevi. E pouco tempo depois ele veio a falecer. Então, o cinema de São Pedro, né, nos convidou para fazer a exibição desse documentário em homenagem ao seu Valdevi. Então, isso foi um projeto de salvaguarda, né, da história, da memória e também de dar visibilidade ao patrimônio, né, que é a Casa da Flor e tantos outros trabalhos que nós fizemos com quilombos, com o meio ambiente. Nossas produções audiovisuais são sempre gratuitas, né? E isso é, uma, é um legado, né, que a gente deixa de sempre estar exibindo nossas produções em escolas, né? E também, a última pergunta aqui, suas ações integram a cultura em outras esferas do conhecimento? Quais são? E como é feita a integração? Então, através da produção audiovisual, eu consegui lançar alguns livros, né? São aqui os livros. Primeiro, esse aqui, que fala sobre a história da imprensa de Cabo Frio, né? Um pouco do que eu vivi, do que eu ouvi. Depois eu lancei esse aqui, que também fala sobre a história da televisão. Vou abrir aqui para vocês verem. E por último, lancei esses dois infantis que foram baseados em reportagens que eu fiz e que eu transformei em livros para educação infantil. É isso, pessoal.